CERN se vem falando em objetos voadores não identificados, os OVNIs. Isto por legados escritos, porque se nós lermos tudo aquilo que se vem escrevendo sobre os objetos voadores não identificados, nós constataremos, por exemplo, que houve já um expert na matéria que, nomeadamente, atribuiu a entrega da tábua com os 12 ou os 10 mandamentos que se refere à Bíblia a um objeto não identificado que teria vindo de um outro planeta, de uma outra galáxia e que teria sido entregue aos cristãos nessa altura. E por aí há muitas histórias, nomeadamente aqui no nosso país. Eu, na minha vida de jornalista, já tive a oportunidade de fazer 2 trabalhos e muito interessantes. Foram os 2 da província da Lunda Norte. O primeiro tive a oportunidade de entrevistar um senhor de nacionalidade portuguesa, de nome Salgueiro, que me deu uma entrevista de cerca de meia hora sobre um objeto voador não identificado que teria visto por cima do rio Luachimo, no Dundo. O rio Luachimo que alimenta a barragem do mesmo nome, na Lunda Norte, na cidade do Dundo. Também na Lunda Norte eu tive a oportunidade de fazer um outro trabalho muito interessante sobre objetos não voadores que teriam acompanhado 5 motoristas numa viagem entre o Camisombo e o Lucapa, ou entre o Caíta e o Lucapa, capital da província da Lunda Norte. Depois houve mais histórias de objetos não identificados que teriam sido vistos em vários pontos do país, mas há quem acredite e há quem não acredite. As coisas são mesmo assim. Por que não acreditar? Perguntam uns. Se nós, os terráqueos, como diz até um dos livros que eu tive a oportunidade de consultar hoje a partir das 19 horas, quando soube do acontecido, os terráqueos, como nos trata o autor, o senhor Scorno e Sepian, são 2 os autores deste livro, à descoberta dos OVNIs. Se os terráqueos temos possibilidade já de ir à Lua, porque é que habitantes de outros planetas, não direi porque nós, os habitantes da Terra, nossa ciência já nos diz que não deve haver muitas possibilidades de vida noutros planetas do Sistema Solar. Mas nos outros sistemas, em outras galáxias, não haverá possibilidade. Enfim, eu trago, por exemplo, 3 obras de Scorno e Sepian, à descoberta dos OVNIs, é uma obra muito interessante. Tenho uma outra obra de Richard Wiener sobre o mistério do Triângulo das Bermudas, onde este autor também remete para seres extraterrestres o desaparecimento de aviões, barcos no Triângulo das Bermudas. E tenho depois um outro livro também muito interessante, à descoberta dos OVNIs, mas uma outra edição muito mais desenvolvida, onde este autor faz uma série de referências, nomeadamente atribui a construção das pirâmides do Egito a seres de outros planetas. Atribui os aeroportos, assim como ele vê as pistas que existem na América Latina, as relações que já existiam em tempos imemoriais entre os seres terrestres e os seres de outros planetas ou de outras galáxias. Portanto, o tema é muito interessante. Acontece que hoje o nosso Jornal de Angola, na sua primeira página, na última coluna da primeira página, dizia eu, escreve, nós vamos só ao título e ao lead. Num voo Luanda-Lisboa, tripulação da TAG avista OVNI. Lisboa, tripulantes do avião cargueiro da transportadora aérea angolana TAG, que se dirigia para Lisboa, avistaram no céu, sobre o deserto do Saara, quinta-feira, um objeto voador não identificado sob a forma de uma cadeia de luzes e de tamanho superior a um avião. Estamos com a atualidade e nada melhor do que convidarmos para termos aqui nos nossos estúdios o comandante Dionísio. Muito boa noite, comandante. Boa noite. Como está? E o copiloto Dornelas. Muito boa noite também. Pelos vistos, pelo menos com medo não estão já. Nem nunca estiveram. Eu queria ver quais as possibilidades também dos nossos telespectadores entrarem em contacto connosco. Vamos dar apenas a possibilidade a 3 telespectadores. A nossa equipa de realização está junto do telefone com o terminal 320098. Eu vou repetir, terminal 320098, para apenas
3 telespectadores entrarem em contato connosco e fazerem 3 perguntas que poderão enriquecer, claro, esta nossa entrevista. Comandante Dionísio, então conte-nos o que é que aconteceu, por favor. Portanto, isto aconteceu no voo que nós fizemos de Luanda para Lisboa, na última quinta-feira. Horas de Angola eram precisamente 21h55. Estávamos a aproximar uma posição de nome Cia, no deserto de Saara, e sensivelmente do nosso lado esquerdo surge, em princípio, consideramos um avião de faróis acesos. Isto é usual na aviação, especialmente em África, devido à falta de comunicações, que de facto, quando duas aeronaves se convergem, acendam os faróis de aterragem por forma a definir as nossas posições. Eu pessoalmente liguei os faróis de aterragem da asa esquerda e, para nosso espanto, a aeronave, conseguimos mais tarde observarmos que não era, mas sim um veículo voador, defletiu. Observaram que não era uma aeronave terrestre. Absolutamente. Nem um avião. Não, em absoluto. Defletiu para a direita e pôs-se precisamente paralelo ao nosso voo. Nós estávamos a voar a 35 mil pés, isto cerca de 10.500 metros da altura, e a aeronave podia estar, não querendo errar muito, entre 2.000 a 4.000 pés acima de nós. Disse agora a aeronave. Corrijo, um objeto estranho. Isto é a nossa força de hábito, porque digamos que tudo que voa, em princípio, para nós usualmente chamamos de aeronaves. Não, era um objeto estranho, de dimensões interessantes. Fazia-se definir por 3 conjuntos de luzes, digamos, os extremos luzes superiores, e depois então, vai lá, o seu corpo, a sua parte principal, era bem definida por uma iluminação interessante, digamos, em tons amarelados, digamos, interessante. Não posso precisar da dimensão, mas era muito grande. O comandante disse de uma dimensão interessante, muito grande. Por exemplo, o avião, hoje o maior avião deve ser o 747, o Jumbo. Em relação ao Jumbo, muito maior? Muito. Digamos que, para exemplificar aos nossos espectadores, poderei dizer que, usualmente, nós em África cruzamos com wide bodies, nomeadamente 747, em que a nossa separação geralmente é de 2.000 pés, está a cerca de 600 metros, e apenas se define por, digamos assim, a modo grosso, 3 centímetros de iluminação. Essa aeronave, digamos, como referência, teria mais de 20 centímetros de iluminação. Portanto, é 8 vezes maior que um Jumbo. Muito mais, ou talvez mais de 10 vezes. Leva-me a crer até que, digamos, à noite é difícil verificarmos, porque não há contornos, apenas foi a iluminação que nos identificou com o objeto estranho. Mas deviam estar a cerca de 10 milhas de distância. Nós, logicamente, voamos a uma velocidade sensivelmente de 900 km por hora e durante cerca de 4 minutos a aeronave teve, digamos, observar-nos e, logicamente, nós tivemos a oportunidade também de observar-nos. Ao ponto de nós, a bordo, estávamos 4 tripulantes e iriam 4 extra-cruz, conseguindo tripulantes em situação de extra-cruz, numa posição em que não estava em serviço, nomeadamente a técnicos de manutenção, e foi possível a todos nós observarmos, conversarmos, foi interessante. O comandante sabe fazer desenho, é capaz de me fazer o bonecozinho, para nós mostrarmos a nossa. Digamos que à noite é enquanto eu converso com o Dornelas, absolutamente. Eu era o copiloto desse voo. Sim, senhor. Confirma, portanto, tudo aquilo que o comandante acaba de dizer. Sim, e pode-nos dar mais pormenores para enriquecer. Os pormenores são as luzes, por exemplo, que as luzes, por isso nós não definimos contornos, estou convencido que as luzes sim, o conjunto de luzes, não definimos contornos para poder dizer qual era a figura em que estavam encastoadas essas luzes, mas que elas se movimentavam, por isso, mantendo a sua posição fixa, o que quer dizer que estariam interligadas por qualquer coisa. A figura, o contorno, se é oval, se é quadrado, se é... Não pode ser. Estou convencido que se tivéssemos tido luar, nas noites que às vezes temos bom luar,
tinha sido possível ver os contornos. Qual foi a ambiência que se viveu entre a tripulação? Foi de serenidade. Pânico? Não, Não. medo também Não. Houve serenidade, houve uma coisa engraçada que me agradou pessoalmente, foi o facto de no meio de 8 pessoas, haver 8 pessoas serenas e o agrado de estarem a ver uma coisa que não se vê todos os dias, não é? Há quem admita que possa haver uma sugestão coletiva de todas as pessoas. Vocês não estavam, por acaso, durante o voo, a falar sobre objetos não identificados? Não, senhor. Estavam a falar de outra coisa, não é? Normal. Aliás, nós temos por hábito observar sempre o exterior, com o intuito de evitar colisões. E foi observado quase em simultâneo por mim e por ele. De facto, em princípio seria... Tinham lado a lado. Vocês tinham lado a lado. Já agora comente, por favor, este seu boneco. Muitos parabéns pela... Eu tentei fazer o melhor que posso. Poderá fazer o favor de comentar já agora? Eu diria que... Portanto, o objeto estranho era identificado por 2 iluminações extremas, superiores, e depois, de facto, havia lá, o corpo principal, uma iluminação de formato retangular, de uma cor amarelada, mas com um amarelo cintilante, portanto, com uma iluminação muito, muito especial. Foi, de facto, observado por mim e pelo copiloto que, de facto, aqui na parte direita havia uma iluminação azul neon interessante, como se fosse um gás, digamos, como se fosse a condensação da... Não sei, digamos, foi qualquer coisa que foi visto por nós. Admite o comandante, por exemplo, que isto possa ser como é que vocês dizem, a saída do reator, os gases de escape? Não, porque, digamos, considerando que é um objeto estranho, considerando que são seres de outro planeta, que não, portanto, planeta esse que não faz parte da nossa galáxia, de maneira alguma eu acredito que essa aeronave, que certamente se deslocará a uma velocidade de muitos anos de luz, que certamente deve ter essa medida, assim, a modo grosso, que possa deixar vestígios de gases. Poderá, sim, talvez, criar um certo transtorno na atmosfera, talvez por aquecimento, por fricção. Eu faço sentir, e é interessante aqui, é que durante os 4 minutos, como eu disse há pouco, nós podemos observar nitidamente essa aeronave. Ora, se nós tínhamos uma velocidade, não quero errar muito, mas 900 e poucos km por hora, e se nos foi permitido, durante 4 minutos, observar esse objeto estranho, então leva-nos a crer que essa aeronave deveria estar a manter aproximadamente a mesma velocidade para nos observar e, logicamente, reciprocamente, nós podemos observá-la também. Após os 4 minutos, eu não fiz movimento nenhum de alterar a rota, não sou supersticioso, mas entendi que deveria prosseguir, portanto, o meu destino para Lisboa. Não, medo não, porque eu medo tenho a dos terrestres, com o devido respeito. Porque, sendo um objeto estranho, é uma opinião pessoal. Acredito, porque acho que seria a ser egoísta só nós termos o direito de existir. E se de facto há objetos estranhos que vêm até cá observar, logicamente são seres muito mais evoluídos, com o devido respeito, e que, como mais evoluídos, não têm medo de nós. Se calhar o comandante neste momento está a dar também uma entrevista no seu planeta para a televisão, e viu uma coisa muito pequenininha, é verdade, por cima do estar. Quem sabe. Foi interessante. Não, acho que não há ilusão óptica de maneira alguma, porque podemos conversar. Foi-nos dado, esse direito de podermos observar, conversar, todos nós. Não houve, de facto, como o Dornelas disse, nenhum receio. Antes, pelo contrário, houve uma certa alegria, uma certa excitação. É que sabe, comandante, nestes últimos dias a imprensa de todo o mundo tem noticiado com muita insistência e em manchete o facto de na União Soviética ter pousado normalmente uma nave e terem saído seres humanoides, muito altos, com a cabeça muito pequena. Aliás, nós até, não foi, Ernesto, já noticiámos aqui
nos nossos serviços informativos, e o Jornal de Angola já publicou, até a nossa informação já se debruçou sobre o assunto. É claro que há embusteiros no meio disto tudo. Nós sabemos que já houve fotógrafos que fizeram montagens fotográficas, lançando simples pratos para o ar e fotografando as situações, mas o comandante disse acreditar que possa existir efetivamente uma ciência superior à terrestre de uma outra galáxia que nos possam visitar. Certamente. Aliás, nós, falo em humanidade, estamos a tentar agora dar os primeiros passos também nesse sentido. Portanto, é óbvio que noutras galáxias hajam seres muito mais evoluídos. Não quer dizer que sejam com a nossa forma de humanos, nem nada que se pareça, até pode ser que sim, mas que para eles virem cá, e isso para mim é tão simples como isso, têm que ser muito mais evoluídos que nós. Porque para nós é bem difícil ir à Lua, enfim, e certamente para atingirmos os outros planetas que fazem parte do nosso conjunto, vai ser bem difícil. Portanto, estamos um bocado aquém de quem nos possa visitar. Obrigado. O primeiro telefonema de um ouvinte que nos ligou para o terminal 320098 o ouvinte faz-nos a seguinte pergunta, e eu vou dirigi-la ao ao copiloto de Ornelas. Portanto, a preocupação do telespectador é a seguinte: vocês seguiam, durante 4 minutos viram o objeto e depois o objeto desapareceu, ou vocês é que seguiram o vosso e deixaram de ver alguém veio para a cauda do avião? Pelo menos dá a impressão que é essa a preocupação do telespectador. Bom, ele apareceu, pôs-se numa perspectiva por isso maior do que a inicial, que é a tal luz forte que o comandante falou, e manteve-se durante muito tempo, pois eu não poderei precisar 4 minutos, que teve bastante tempo depois da volta disso. Foi o que o comandante disse ao bocado: nós estamos a andar a cerca de 900 km/h, mantivemos a nossa rota, nós não parámos. Ele ou nos acompanhou ou estava parado, e isso é possível. Depois foi desaparecendo no centro, por isso nós estamos a voar no sentido sul-norte, e ele desaparece, vai desaparecendo no sentido norte-sul, paralelamente à nossa rota. Vai desaparecendo para vocês, podia estar parado e vocês... Ou nós andámos, exatamente. E houve algum membro da tripulação que veio cá atrás? Houve quem viesse ainda ver durante mais tempo, que saiu da nossa perspectiva da janela do cockpit, e pôde ver ainda a primeira porta esquerda atrás, e penso que as outras janelas, que depois até fez esse comentário, que viu durante mais tempo, porque fez connosco ainda no voo, esse comentário porque veio cá atrás. Parece-me que temos aqui mais uma pergunta. O nosso realizador José de Sousa vai nos fazer o favor. Nós temos que ir até... Muito obrigado, Zé. O senhor Rui Pinto, se só viram pontos luminosos, não seriam diferentes objetos separados uns dos outros? Ou seriam reflexos de luzes a incidirem sobre nuvens ou qualquer outro fenómeno atmosférico? Ou se estes pontos luminosos pertenceriam ao mesmo objeto, e se já agora estes pontos conseguirem determinar a forma desse mesmo objeto, e se via rádio teriam a possibilidade de captar qualquer sinal. Portanto, é esta a preocupação do telespectador Rui Pinto por telefone. Muito obrigado, eu agradecia. E eu aproveito já agora, porque também numa consulta muito rápida, o Ernesto Bartolomeu está a ver o tempo de antena que nos deu. Isto é um tema tão interessante, nós temos que terminar já. É sobre a forma dos OVNIs. E outra coisa, que quem combate a existência de seres de outros planetas e de aeronaves diz que são fenómenos porque o radar não acusa. O vosso radar acusou? Não acusou, porque ele apresentou-se, digamos, do lado esquerdo. E logicamente, do lado esquerdo, digamos, quase través, inicialmente a 45 graus, e depois procedeu para través, ou seja, a 90 graus do nosso eixo. O nosso radar não tem alcance. Não me ocorreu investir para o objeto estranho. De qualquer modo, poderá ser de uma liga muito superior à daquela que é utilizada na Terra e o radar. Aliás, hoje há o avião invisível, o norte-americano. Sim, o B2 considera-se um avião invisível por causa das ligas que é formado. Posso acrescentar mais, e acho que não devo estar a errar muito, que na Terra não deve haver ligas.
descobertas até o momento que de facto possam garantir a fricção provocada pela velocidade desses objetos estranhos. Porque, digamos, considerando à partida que é um objeto estranho proveniente, digamos, de um planeta bem diferente do nosso, bem distante, o que implica anos de luz, forçosamente obriga a uma velocidade, assim, de uma certa maneira, diferente das praticadas na Terra. Por conseguinte, não há ligas na Terra até o momento conhecidas que garantam, portanto, a resistência, portanto, dessa fricção. E quanto à preocupação do Rui Pinto sobre fenómenos atmosféricos, reflexão em nuvens, Sim, a forma do objeto, isso não tinha possibilidade de conversar com eles via rádio? digamos, vou começar pelas nuvens. Estava o que se chama Sky Clear, não havia nuvens, se bem que não havia luar, mas não havia nuvens. Sky Clear, o céu livre. Céu limpo, não havia nuvens, desculpa este termo. Portanto, o céu era limpo, foi bem visível, portanto, independentemente de serem luzes, notava-se, observava-se um conjunto uniforme, não separado. Portanto, Que de maneira alguma, seria este retângulo principal, do corpo principal, conseguindo depois com dois extremos, duas luzes mais, portanto, duas luzes e um retângulo como corpo principal. Afirmativo. Portanto, o retângulo era perfeitamente visível. Portanto, aí nós pomos de parte qualquer reflexão em absoluto, em nuvem. de maneira alguma. Em termos de contactos rádio, nós, na aviação, temos sempre o contacto portanto, com a área onde estamos a sobrevoar, e em África, nomeadamente, e por aconselho internacional, nós temos que manter escuta permanente numa frequência a qual, inclusivamente, fazemos emissões para o ar das nossas posições e as futuras a serem seguidas por falta de não haver grande garantia de comunicação avião-terra, terra-avião. E nunca houve nada. Muito obrigado, nós estamos prestes a terminar. Só queria saber uma coisa, como é que Portugal publicou esta notícia antes de nós publicarmos ainda? Olha, para meu espanto, nós chegámos a Lisboa por volta das 11h30 nossas, portanto 10h30 da noite, hora de Portugal. Acho que nenhum de nós disse nada, fomos para o hotel. De manhã, todos nós saímos e, felizmente, eu cheguei ao hotel já de noite. Após 5 minutos de ter entrado no quarto, toca o telefone e era uma senhora muito simpática, perguntou por mim, comandante Dionísio, o qual eu estranhei, e depois identificou-se logo, sendo da agência Lusa, e que tinha tido conhecimento de facto. Eu e a minha tripulação tínhamos avistado um objeto estranho a noite passada no nosso voo de Luanda para Lisboa. Digamos que, para não ser delicado, porque tenho uma posição a defender e até o próprio país em si, muito suavemente dei-lhe um aspecto do que nos aconteceu, para salvaguardar de facto a notícia para que seja revelada, a meu entender, aqui em Angola, porque isto é interessante, é científico e acho que tendo sido como angolano? E como angolano entendo que deva prestar essa informação em pormenor, portanto, em Luanda, perante as nossas câmaras, e depois, a partir daí... E depois foi mais assediado pela rádio? Foi, aliás, um caso interessante. Eu estava para sair só sábado de manhã, num voo cargueiro, mas eram cerca das 11 da noite, toca novamente o telefone, isto no novo hotel onde nós usualmente ficamos, e era a rádio a solicitar uma entrevista. Estavam na recepção do hotel, faziam questão que eu desse 5 minutos, porque, enfim, alegaram, como a imprensa habitualmente faz, mil e uma questões sobre os objetos estranhos, etc. Eu pedi imensa desculpa. Mas houve alguma fuga de informação, com certeza? Acredito que sim, porque de outra maneira não vejo como a agência Lusa pudesse saber que nós, no deserto do Saara, a 2h30 de Lisboa, sim, tiveram uma certa habilidade, houve certamente, e acredito bem que alguém, portanto, não querendo errar muito dos esta cruz, falar não por maldade, sim por
purificação, por alegria, Extratripulação. esta tripulação, tivesse conversado com alguém amigo, que logicamente tivesse conhecimentos na agência Lusa, e eles, a partir daí, não pararam um instante. Eu antecipei, inclusivamente, o voo cerca de 4 horas, prejudicando um bocadinho os tripulantes, que inicialmente reclamaram, mas depois da minha explicação eles aceitaram que eu estava a ser incomodado mais, e como eu não queria prestar mais informações em Portugal, logicamente antecipámos o voo. Foi assim, não um bluff. Muito obrigado pela vossa Uma atenção, jogada. muito obrigado pela vossa presença e um conselho para vocês levarem uma máquina fotográfica. Não havia nenhuma máquina fotográfica a bordo. Lembramos logo na altura, não havia. Isto, Não havia. Mas a próxima vez talvez seja bom. geralmente eu ando com ela, mas ser isto. Aliás, quando eu andar com a máquina, certamente não fujo ninguém. Assim. Aliás, eu já vou há muitos anos e somente na quinta-feira passada me foi dada a possibilidade. Foi a primeira vez que viu? Foi a primeira vez. E o Dornelas também? Primeira vez. Muito obrigado, que tenham novos encontros e que nos tragam mais informações sobre os objetos voadores não identificados. Prezados telespectadores, muito boa noite. Esperamos que este tema vos tenha agradado. Agradecemos também aos dois telespectadores, Mário João e Rui Pinto, que nos telefonaram pondo duas questões, as suas preocupações sobre o tema que trouxemos para o TPA Atualidade hoje. Para todos o nosso muito boa noite, muito obrigado também mais uma vez ao comandante Dornelas e ao comandante Dionísio e copiloto Dornelas, e até uma próxima oportunidade. Ernesto, muito boa noite e muito obrigado. Muito obrigado. Vamos prosseguir esta edição de TPA Atualidade.